Fala, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa, deixa eu colocar aqui um boné porque tá feia a coisa. Já, antes de começar esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho pra gente saber que... dá seu like também aqui embaixo, cara. Pega teu celular, vira ele normalzinho aqui, ó. Dá o like e volta a assistir. Cara, isso vai levar esse vídeo pra mais pessoas, então eu acredito que... Eu acho que tá sendo um conteúdo de valor. Hoje o vídeo vai ser, assim, daqueles pica mesmo, porque eu listei aqui tudo que eu quero falar e acho que é um conteúdo que vale a pena ser assistido, tá? Eu quero lembrar só você, antes de começar o vídeo, que na descrição aqui do vídeo vai ter o link da comunidade de fundadores, que é um grupo do WhatsApp que a gente está se ajudando lá, trocando figurinha, enfim. Não tem custo nenhum, então entra lá, cara. Entra lá pra gente trocar ideia de figurinha, tá bom? E vamos em frente. O vídeo de hoje vai ser do caralho, tá? Eu quero falar aqui pra você como fazer o marketplace do zero. Então, como é que você vai fazer o marketplace do zero? Se fosse pra fazer um marketplace hoje, o que eu faria? Sem demagogia, tá? Sem demagogia. Vou contar aqui pra você na prática algumas coisas que eu fiz ou deixei de fazer e que se eu fizesse nessa ordem, provavelmente eu teria reduzido um espaço bem bacana da minha vida aí, tá? Vamos lá, o primeiro deles, e são 9 passos, então já pega aí o caderninho, já pega aí a caneta, cara, vai anotando, vai valer a pena, vai por mim, vai valer a pena, cara. E todos os vídeos eu sei que eu venho melhorando e esse vídeo tá muito bom, tá? Eu sei que esse vídeo tá muito bom. Então vamos lá, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, que parece óbvio, é que você precisa definir um nicho em que você vai trabalhar. Não vá em ambientes em que você não conheça. Para não parecer, negócio meio de livro, vou dar um exemplo, tá? Quando eu fundei a empresa, lá por meados de 2019, finalzinho de 2019, aí começou a ter as primeiras ideias e tal. A gente, em 2020, eu e meu antigo sócio, que não tá mais com a gente, juntos a gente decidiu entrar no mercado de construção civil. Nem eu, nem ele éramos formados na construção civil e nem nunca tínhamos trabalhado nesse ambiente. E aí a gente começou a trabalhar nesse mercado, a gente construiu um sistema de cotação de material de construção para construtora. Então as construtoras iam lá, selecionavam o que queriam e a gente por trás aqui fazia o trabalho de cotação. E olha o erro, cara, porque o que acontece? A gente passou meses ali trabalhando e aí ali por meados de março ou abril de 2020, a gente, nesse meio tempo, nesse inteirinho, a gente sempre chamava o meu atual sócio, que é o Gustavo, como conselheiro, porque ele é engenheiro civil. Então a gente consultava ele durante o tempo todo pra isso. E assim, olha a importância de que, pô, se eu não tivesse ele, cara, eu sei lá onde a gente estaria, porque daí a gente convidou ele pra sócio, ele super topou, deu tudo certo e tal. A gente ficou um ano praticamente sem faturar nenhum real, óbvio, por toda a imaturidade que eu tinha no negócio, enfim, N questões. Mas ali, a partir daquele momento, eu tinha alguém para consultar, mas foi um tremendo erro eu ter começado algo no mercado que eu não conhecia, em um nicho que eu não conhecia. Só a partir do momento que o Gustavo entrou que as coisas começaram a fazer mais sentido, porque tecnicamente a gente tinha alguém agora para se consultar. Então, não tome esse erro para você, trabalhe num nicho em que algum dos seus sócios saiba do que você está falando, tá? Que nem eu recentemente conheci o pessoal da Hero Seguros lá em São Paulo, essa história é muito massa. E um dos sócios lá, ele é mais comercialzão, ele é mais, cara, eu sei resolver, eu sei fazer o que tem que fazer. E o outro, ele entende de seguro. Cara, como é que você vai entrar no mercado de seguro sem você não entender de seguro? Então é importante ter um cara que vai saber falar o linguajar, vai saber realmente um pouco das dores desse mercado, vai saber conversar com quem conversar, tenha contato. Então assim, não tome esse erro não. Parece uma coisa meio de livro, mas eu contei aqui alguns exemplos para realmente você levar isso a sério. Depois, ainda no primeiro passo, você defina produto ou serviço, ou seja, construir marketplace é sempre vender um produto ou serviço. Então, eu tenho a minha opinião, tá? A minha opinião é o seguinte, eu acho que no mercado brasileiro, as margens para trabalho de varejo, produto, elas estão estranguladas, cara. A gente tem uma carga tributária gigantesca. Eu, no seu lugar, não trabalharia com o ambiente de serviço, tá? Deixa eu só, antes de continuar o vídeo, eu quero só confirmar se tá dando tudo certo com o vídeo aqui. Tá filmando. Cara, eu gravei já esse vídeo uma vez e eu tô tentando gravar de novo porque eu cliquei em não gravar sem querer. Enfim. Seguindo aqui,
Então, assim, se fosse para dar uma opinião, Yuri, você acha que eu deveria colocar produto ou serviço na plataforma? Eu prefiro serviço, sendo bem sincero, tá? Eu acho que o produto é um puto desafio, vale a pena, dá para trabalhar, dá para fazer um negócio bacana, mas Yuri, fugiria. Se fosse para começar do zero, eu começaria em serviço. Eu acho que tem mais margem, tem mais geração de valor, tem menos gente fazendo, tá? Então tem um oceano mais bacana para você trabalhar. E aí, ainda no primeiro passo, você vai definir a hipótese. Veja, por que eu coloquei tudo no primeiro? Porque é tudo, esse primeiro passo, é tudo. Eu quis centralizar, sabe? Eu quis fazer uma coisa bem prática. Então, é uma coisa que você define em conversa, num café, numa cerveja. Então, assim, acho que defina essas três coisas que eu comentei estudando, tá? E aí, o que eu quero dizer com hipótese? Hipótese nada mais é do que uma pergunta. Até se você for consultar os livros de biologia e ecologia, que trabalham com hipóteses, né? A hipótese, inclusive laboratorial, nada mais do que uma pergunta. Então você faz uma pergunta e é atrás de uma resposta. E lembre, a resposta nula é uma resposta. Nem sempre nem sempre não. Uma resposta nula nunca deixou de ser uma resposta, só que é uma resposta nula. Ou seja, quando você testa uma hipótese, essa hipótese te traz um retorno que não é aquilo que você esperava, não é porque não era o que você esperava que é um resultado errado. É um resultado nulo. Ou seja, saiba ler esse resultado para saber em qual que você tem que mudar o caminho. Então a hipótese é uma pergunta. Então, define um nicho. Construção civil. Defini se é produto ou serviço. Fui para serviço. E agora tem que definir uma hipótese. Tá? A pergunta que a gente fez na nossa época, lá em 2021, quando a gente entrou no mercado de serviço de mão de obra, a gente queria saber se aí o mercado... A pergunta era, será que o mercado existe um FII, existe uma taxa, uma remuneração que ele pagaria para um terceiro? Será que está sobrando margem? Essa é a hipótese que eu estava querendo levantar. Nesse exemplo que eu estou querendo trazer, além de outros. Aí, beleza, pergunta feita, aí eu vou para o teste, né? Vou para o segundo passo, que é o teste da hipótese. E veja, até agora eu não falei nada de você criar produto, criar programado, sei o que, não. Eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de conceito. Não pule esse step. Porque pulando nesse step que eu fiquei aqui tempos tentando criar umas burrices que poderiam ter sido antecipadas com poucas perguntas, tá? A gente vai para o teste de hipótese. No teste de hipótese, aí você vai pegar aquela pergunta e estruturar uma forma de responder aquela pergunta, tá? Então, como você vai fazer isso? Então, a pergunta era, eu quero testar se existe margem nesse negócio. Então, o que eu fiz? Naquela época eu fechei parceria, eu liguei assim para algumas construtoras e tentei fechar parceria com elas, tá? Se eu te trazer um lead e você fechar essa venda, você me dá 10% da tua venda? Beleza. Fechei umas 3, 4 construtoras. Fechar, que eu digo, parceria, um contratinho de parceria. E comecei a trazer lead de mercado. Eu pegava no Get Ninjas, Habitíssimo, pegava lead lá e trazia pros caras. Até que teve um caso em que uma dessas construtoras fechou uma obra por 40 mil reais e me pagou 4 mil. Aí eu falei, puta, cara, olha que... Tipo, assim, eu fiquei 1 ano e meio sem faturar quase nenhum real. De repente, numa única venda, me traz 4 mil reais de caixa. Falei, putz, a hipótese que eu levantei tá certa. Com 40 mil reais de obra, o cara me pagou 10%. Não, tem margem. Então, eu testei a hipótese, tá? Aí, eu vou pro terceiro step, que é fazer um MVP de produto, tá? Mas o que eu quero dizer? MVP é o mínimo produto viável, não vou ficar entrando muito em conceito, faço toda a pesquisa aí, é MVP. Aí a gente vai lá e construir um mínimo do mínimo. Porque até ali a gente estava em WhatsApp, a gente estava, enfim, em telefone. Na época, até hoje a gente começou a utilizar o que a gente chama, uma plataforma chamada Bubble, tá? Que você não precisa programar para desenvolver o que você quer. Hoje em dia você tem ainda mais plataformas, você tem Lovable, você tem um monte de IA para fazer site rápido, prompt e tal. Então assim, é um mínimo do mínimo só para você testar aquilo que você já levantou de hipótese, só que agora de uma forma um pouquinho mais produtizada. E o que eu digo de produtizada? Cara, não é tecnologia. O produtizado é a sensação de tecnologia para o seu consumidor, tá? Isso é mais importante, porque por trás vai ser você fazendo. E aí a gente vai para o quarto passo, que é lançar esse produto o mais rápido possível. E o que eu digo lançar? É fazer um lançamento? Não, o que eu digo lançar é realmente colocar em produção da forma mais escrota possível e forçar os seus usuários a usar, tá? Forçar mesmo.
Porque às vezes a gente vende para alguém e esse alguém acaba sempre consultando nós ali como vendedores. Não, você tem que fazer essa pessoa usar. Se a tua ferramenta é o WhatsApp, se a tua ferramenta é um site, se a tua ferramenta é um aplicativo, não importa. O que importa é fazer esse usuário usar. Por quê? Você vai ter ali os sellers e os buyers, correto? Me diga como que você vai ter feedback se o seu produto está funcionando ou não, se você não fazer eles consumirem esse produto. Então você precisa pegar, através dessa forçada, ele vai começar a ter erros e você vai começar a corrigir esses erros, tá? Assim, aceite que você vai começar como um merda. Aceite que você vai começar como merda. É que nem Alcoólicos Anônimos, cara. Primeiro você tem que aceitar que você tá... Cara, você tá na merda ali, cara. Eu tô... acho que eu sou alcoólatra. Aí depois que você aceita, você abre o teu coração pra aprender mais coisas. Então, aceite que seu produto é uma bosta. Aceite que o que você acabou de criar é uma merda. Você está fazendo de propósito para testar coisas. E aí, quando o seu usuário tender a falar com você e tal, fale, cara, pode falar comigo e tal, mas faz a solicitação por lá, ou tenta fazer por lá, tenta comprar por lá, e aí você fica de olho, porque como a plataforma é tudo muito nova, você vai conseguir começar a ver a experiência. Cara, nada mais como um usuário utilizando, pra você ter o feedback mais... Como é que é a palavra? Mais... Não é orgânica a palavra, mais espontânea, mais sincera possível. Porque é ele realmente tentando, fazendo perguntas sinceras. Cara, não faz aquele negócio de você mandar o teu produto para os teus amigos testarem. Cara, não, isso aí é besteira, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, tá? Porque, assim, quando o teu amigo familiar vai testar um produto para você, a primeira, assim, ele já vai com um vício. Ele já vai saber do que é teu, ele já vai saber do que é teu amigo. Ele já vai, a tendência é que ele já crie vícios internos para falar, assim, a tendência é que a gente já vá para esse produto querendo procurar críticas e problemas. E às vezes essas críticas não são sinceras. Às vezes, sim, tem uma boa intenção, mas elas não são sinceras porque às vezes ele vai olhar uma coisa que um consumidor de verdade não olharia. E às vezes uma coisa que o consumidor de verdade olhou, que você fica, cara, como é que pode ser, pode ter deixado passar isso tão bobo, né? Então faça usar. Aí a gente vai para o quinto passo, tá? Que é sempre assim, de novo, né? Acho que alguns passos parecem bobos, assim, parece coisa de livro, mas é bom enfatizar. Sempre fique muito próximo das duas pontas. Sempre fique muito próximo das duas pontas. Cara, você acabou de criar um produto. Não ache que você vai criar um negócio super tecnológico que vai, de repente, semana que vem explodir. Não vai. Não vai. Você precisa, como você vai ter esses feedbacks, agora fique sempre colado, ó, de um lado você tem os sellers, do lado você tem os buyers, e aí você vai aqui, ó, sempre cuidando das duas pontas. Pô, esse cara falou, já fica atento. Ah, o buyer não tá conseguindo fechar compra, ó, tem que arrumar checkout. Ó, o buyer não tá conseguindo encontrar prestador, tem que arrumar o que tá acontecendo que não tá conseguindo prestador. Seller, né? O que eu não tô conseguindo seller? No meu caso eu trago cotação, né? Então se o teu for um caso de marketplace de produto, que você cataloga produto, pô, será que ele está pesquisando lá tapioca e você não tem tapioca? Então, pô, será que não faz sentido? Será que faz sentido procurar mais algum fornecedor que talvez venda tapioca? Ou faz mais sentido fazer com que esses fornecedores tragam tapioca? Então, assim, fique sempre muito próximo, cara. Assim, forçar ele a usar, mas ficar sempre próximo do atendimento dele, tá? Sexto passo. Isso aqui eu coloquei como sexto, mas eu deveria ter colocado como um contexto. Isso aqui deveria ser cabeçalho do negócio. Seja sempre remunerado desde o dia zero. Desde o dia zero. Desde o dia zero. Sempre coloque o seu preço. Não o seu preço no sentido, cobre o quanto você quiser. Não, mas coloque um preço. Porque o preço, ele traz vários aprendizados junto com ele. Primeiro, aprendizado de pricing. Como é que você vai saber qual que é o melhor preço se você vai ficar fazendo as coisas de graça para todo mundo? Tá achando que é ONG, porra? Não, você tem que testar. Tu vai fazer marketplace, já saiba que você vai ter que pagar imposto sobre aquela transação. Você vai ter que pagar taxa de maquininha daquela transação. Às vezes tem taxa Pix. Às vezes você vai pagar um rebate para alguém, pela indicação e tal. Então faça o teste. Então digamos que você venda caderno na tua plataforma. Pô, o caderno é R$50. Pô, eu vou colocar 10% para ganhar R$5. Sim. Porque você tem que saber se 10% vai começar a pagar a conta. Outro ponto que a remuneração vai te responder. Pô, se a pessoa não está apta a pagar essa taxa, essa remuneração que você está cobrando, isso significa que provavelmente você não está entregando valor suficiente. Logo, não é questão de preço.
É questão de valor. É questão de como gerar mais, como entregar mais serviço, como entregar mais condições. Como fazer com que o seu usuário fale, cara, eu não me importo de pagar porque eu acho que vale a pena sim, tá? Então seja sempre, assim, seja cético na cobrança, ajuste, não precifique a louca, não pegue esses gurus de internet falando que, pô, você tem que cobrar o preço que você acha que tem que cobrar. Não, não é assim, cara. Testa, pô, tá muito caro, ajusta, tá muito barato, ajusta. Pô, será que dá pra colocar um pouquinho mais? Coloca um pouquinho mais. Pô, será que já tá no limite? Pô, às vezes tá no limite, às vezes agora começa a trabalhar com condições, parcelamento, brinde, cross-sell, upsell. Então sempre começa a trabalhar isso, desde o dia zero, dia zero. É um aprendizado em paralelo sempre, tá? Outra coisa é remuneração. Será que eu tenho que colocar a remuneração visível para o cliente ou visível para o buyer ou visível para o seller? É mais uma pergunta. No Brasil, a gente tem uma tendência de amar o brasileiro, né? Ele ama a taxa escondida. Ele ama o frete grátis, entre aspas, né? O que é uma puta mentira, né? Quando você vai comprar no iFood, o frete grátis, mas na verdade tá embutido. Tanto que você for ali no restaurante da frente da sua casa, vai lá fazer a compra, o ticket médio do cara, ele vende mais barato lá, não porque ele é bonzinho e tal, ou só porque ele tá tirando a taxa da ferramenta, mas também porque está lá o frete, que ele já ele já vai te cobrar o frete. Você acha que ele vai cobrar o frete, porra? Ele vai te cobrar o frete. Mas como o brasileiro gosta da sensação do frete grátis, a gente tende a gostar disso. Quem provou isso foi a Amazon, quando trouxe o Prime Video, né? O Amazon Prime, e que fez o grande frete grátis, mas no fundo tá tudo embutido, tá? 7º ponto. Feito tudo isso, cara, isso, assim, deve ser eu vou colocar como um mantra do meu canal do YouTube. Saia do tráfego pago. Fuja do tráfego pago. Fuja desse canal de aquisição que você acha que é expert, que você tem um amigo que é gestor de tráfego. Fuja. Quer saber por quê? O Marketplace, ele trabalha por venda. O custo de aquisição de uma venda não pode ser maior do que aquela transação que você vai ter. Então vamos supor que você venda caderno e você vendeu um caderno por R$50, onde a tua taxa de intermediação é de 10%, você ganha R$5. Me diz aí que custo de aquisição de clientes você consegue por R$5. Ah, Yuri, eu não vou vender só um caderno, eu vou vender sempre um lote de 100 cadernos. Beleza, então vamos fazer um lote de 100 cadernos. 100 cadernos de R$50 vai ser R$5.000, certo? Tua taxa de intermediação vai ser R$500, certo? Aí você vai lá. Hoje em dia, cara, o custo por aquisição de cliente via tráfego pago, eu duvido que vai sair por menos R$100. Duvido por menos R$100. Então, custo de aquisição, né? Não custo por lead. Eu duvido. Digamos que seja chutando baixo o custo de aquisição de R$100. Aí você vai pagar mais a taxa de maquininha que vai fazer a transação sobre tudo. Então, você vai pagar ali 3% sobre 5.500. Vamos fazer 5.000 para facilitar. 5.000. Você vai pagar taxa de transação sobre 5.000. Então, 5.000 vezes 0,03 vezes 5.000 é mais R$150. Então, vamos fazer R$150 mais 100, já vai para R$250. Isso aqui só nessa venda, tá? Aí você vai pagar mais, vamos supor que você vai pagar mais 8% de imposto, tá? E ainda vamos fazer que você saiba fazer a tributação direitinho, você vai pagar só sobre os 10%. Então é R$500 mais 0,08. Então dá mais 40. Então 40 mais R$250 vai para 290. Cara, só aqui já faltou, já foi 300 pila praticamente. Vai sobrar R$200 para tua operação inteira. Não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. Então fuja, tá? Você, assim, você vai concorrer, quando você vai para tráfego pago, você vai concorrer com grandes varejistas. Você vai concorrer com grandes companhias que já têm uma dificuldade gigantesca e colocam ali budgets gigantescos para ganhar em cima de você. Então não adianta, foge disso. Então a gente vai para o 8º passo. O 8º passo é focar em demanda. Tá? Então, pô, Yuri, se eu não tenho tráfego pago, o que eu tenho que fazer? Aqui que está o pulo do gato nos novos marketplaces, na minha visão. O que a Zins fez, tá? A gente estudou sobre um negócio chamado Channel Sales. Channel Sales é a estrutura que a gente pode chamar de canais aqui no Brasil, que é, como o próprio nome fala, através de canais, esses canais trazem demanda para você e você tem uma parceria com ela
enfim, ou seja, de remuneração ou de contrapartida que faz sentido para ambas as partes. E aí seu custo de aquisição cai lá para zero. Então seu custo de aquisição vai para pós-venda. Então olha que interessante, a gente começou a fechar parceria com as marcas. Então, ao invés de eu achar uma demanda de obra no mercado com time específico, um time lead, né, de um tempo de venda, ciclo de vendas longo, um custo de aquisição alto, eu cortei tudo isso e achei empresas que estavam com demandas sequenciais e frequentes de obra, que eram as franquias. E aí eu comecei a fechar a parceria com essas marcas de tal maneira que elas me trazem essa venda. E aí até hoje a gente cresceu aí. Hoje a gente está fazendo mais ou menos 12 milhões de reais em obras ao ano, tá? Tudo através de parcerias. Então hoje você consegue, através de grandes polos que trazem demanda, eu sempre faço a analogia do formigueiro. Ache algum formigueiro que você consiga espetar um graveto e esse graveto vai te trazer várias formiguinhas. Pensa assim. Porque aí teu custo de aquisição vai lá para baixo, o teu marketplace vai gerar valor para esse cara, você sim vai ter uma demanda que você vai ter que fazer de CS para esse cara, mas é muito mais interessante você fazer um atendimento de demanda para esse cara do que ficar fazendo tráfego pago e uma venda do zero toda vez. E a partir do momento, beleza, agora é o oitavo passo seguinte, focar em demanda. A partir do momento que você achou esse canal, faça de tudo para não parar de trazer demanda. Marketplace vive de venda, qualquer empresa vive de venda. Ah, mas eu sou um SaaS, tu vive de venda, pô. Se você parar de vender e achar que você não vai ter churn, vai te dar problema. Se você parar de vender e vamos supor que você seja um SaaS. Vamos supor que você seja um SaaS. E você não foca em venda, o teu CS, ele não vai suportar que ele vai ter, naturalmente ele vai ter churn, então ele sempre vai perder um cliente ou outro. Então, aquelas vezes que você trouxe ali, vai começar a ter algumas saídas, natural. Além disso, como é que você vai fazer para cobrar mais? No ano seguinte, vai começar a cobrar sempre um reajuste de IPCA, inflação. Pô, sério. Tu vai só ganhar a mesma coisa, só corrigido a inflação. Tu nunca vai crescer. Porque se sempre vai ficar no mesmo, tu sempre vai depender dessas vendas para fazer algum upsell, cross-sell. Então é balela, toda empresa vive de venda. Se tu quer crescer, tu vai ter que depender de venda. E ainda mais Marketplace, porque Marketplace, assim, diferente de SaaS, ele não tem uma venda recorrente. Então, uma venda recorrente não, ele não tem uma receita recorrente. Então você tem que criar essa demanda. E aí, cara, quando você tem problemas, você vai ter problemas na sua entrega no Marketplace, você não pode esperar esse problema se resolver para ir para o próximo problema. Cara, você tem que trazer volume e vai aprendendo enquanto o avião vai caindo. Tá? Então, cara, vai construindo, o avião tá caindo, vai construindo ao mesmo tempo. Nada melhor para resolver um problema com dinheiro em caixa. Agora, tente resolver um problema com o teu dinheiro chegando negativo, tuas contas de casa também, você não vai poder tirar dinheiro da tua empresa, aí o que você vai fazer? Tudo se desespera. Então, cara, não pare de vender. Então, aí a gente vai para o nono passo, que é aprenda com esses problemas o mais rápido possível. Uma forma de fazer isso sempre tenham reuniões frequentes com seus sócios e categorize os problemas. Então, por exemplo, sempre vai ter problemas que parecem diferentes uns dos outros. Mas no fundo você consegue classificar eles. Então, pegue todos os problemas, os últimos 10, 15 problemas que você teve, categorize eles, né? Classifique clusters, clusterize eles. Pô, provavelmente vai ter 1, 2 problemas que são 80% dos problemas que se encaixam nesses problemas, só que às vezes o cliente traz de maneiras diferentes. Então, pô, vamos tentar resolver esse aqui, que a maior parte dos problemas vão ser resolvidos. Olha que forma interessante de você resolver. E tenha um CS para cuidar dos seus clientes, tá? A partir do momento que você consegue padronizar playbooks de atendimento, que tenha pessoa que seja seu sócio ou que seja um funcionário, mas que atenda, cara, tem nada mais importante do que você cuidar daquela pessoa que você se esforçou gigantescamente para trazer, para fazer um bom atendimento e ter um bom feedback lá depois. Até porque esse marketplace vai depender também de boas indicações. Então, você precisa que essa pessoa dê uma boa avaliação para o seu produto funcionar, para você ficar feliz também, para ele ficar feliz, e você ter um bom retorno financeiro e assim sucessivamente. Tá? Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que acabou ficando longo o vídeo. Espero que você tenha gostado. Já se inscreva aqui no canal, dá seu like. E aqui na descrição do vídeo vai estar o link o link do grupo dos fundadores, para você entrar lá e a gente trocar figurinha pra gente se ajudar, que a gente tá no momento que a gente precisa se ajudar mesmo, cara. E espero que você goste do que eu esteja fazendo aqui pra você. Fechou? Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Abraço.